Após a série de ataques criminosos, o Ministério da Justiça autoriza o uso de uma força-tarefa nos presídios do Rio Grande do Norte. Até agora, 52 suspeitos foram detidos por envolvimento nas ações registradas em pelo menos 30 cidades do estado. Ontem, nesse horário, nós conversávamos com ele. Hoje, novamente, as atualizações de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Norte com Cacá Barbosa. Bom dia, Cacá. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Carlinha, esse número aumentou, viu? Agora são 57, tá? São 57 prisões, acabou de sair o número. 57 prisões, 15 armas de fogo apreendidas, 4 simulacros de arma de fogo, 46 artefatos explosivos, 10 galões de gasolina, 5 motos, 2 carros, dinheiro, drogas e munições. Como você bem disse, Carla, o Ministério da Justiça autorizou por 30 dias a implementação de uma força-tarefa no Rio Grande do Norte, principalmente nos presídios do Rio Grande do Norte. Pelo menos 30 municípios foram alvo de ataques criminosos nos últimos dias. A Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou que eles foram cometidos depois da repressão que ocorre em penitenciárias. 200 agentes da Força Nacional estão atuando em Natal e em Mossoró. Mossoró, que é o segundo maior município do estado. E a governadora Fátima Bezerra afirmou que a situação já melhorou em relação ao início da semana. O clima ainda é preocupante, sim, merece toda a atenção, mas a atuação das nossas forças de segurança já tem trazido resultados. Nós temos uma redução de 62% no que diz respeito aos ataques realizados. Bom, durante a entrevista à Band News FM, o comandante-geral da Polícia Militar, Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, reforçou que a presença das tropas federais ajuda na segurança, mas não resolve todos os problemas. É uma ajuda significativa. Então, nós estamos aproveitando justamente essa ajuda extra para nós estarmos em todos os locais que vimos a necessidade de ocupar. É uma análise que está sendo realizada, uma avaliação. Se houver necessidade de mais, serão solicitados ao Ministério da Justiça. Teremos apoio também, a governadora falou com o governador do estado da Paraíba e do Ceará para que tenhamos a ajuda dessas equipes da Polícia Militar do Ceará e da Polícia Militar da Paraíba, aqui nas cidades que fazem divisa com o nosso estado. Bom, um chefe de facção foi suspeito de envolvimento nesses ataques, foi transferido para um presídio federal. Depois do aumento da segurança, os ônibus voltaram a circular em Natal. No entanto, o horário de circulação foi limitado até o início da noite. Com relação à morte de um comerciante, Carla, terça-feira à noite, trouxe essa informação ontem aqui, a Polícia Civil afirmou que o crime está, sim, relacionado à onda de ataques. Ele era proprietário de um supermercado na zona oeste de Natal, onde foi baleado por 2 bandidos que invadiram o estabelecimento. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos de envolvimento no homicídio foi preso. A gente falava ontem justamente sobre esse homicídio e outros possíveis relacionados. É interessante o Cacá citar essa história. O Megali falava também sobre os crimes de maio, né? Em maio de 2006, São Paulo praticamente parou por causa de uma onda de ataques do crime organizado. E naquela época, os alvos eram os agentes, as bases da Polícia Militar, os prédios das forças de segurança, prédios públicos em geral, mas alguns crimes foram cometidos também em meio a tudo aquilo, para que ficassem escondidos, né, para que houvesse confusão na hora de se investigar. Alguns casos eram de vingança, era cobrança de alguma bronca antiga do passado, e aí entrou tudo naquela leva, né, de crimes que foram praticados pelo crime organizado em si. Então é interessante agora o Cacá trazer essa informação de que sim, tem relação com os ataques, né, o assassinato desse comerciante. Aliás, aqueles ataques eram perpetrados pelo PCC, né, em São Paulo, e eu vejo aqui que o principal suspeito desses ataques no Rio Grande do Norte é um grupo chamado Sindicato do Crime, que foi criado há uma década, exatamente para rivalizar com o domínio do PCC nos presídios potiguares, e esse grupo conseguiu. Hoje ele é majoritário, tem mais de 1.000 membros espalhados pelos presídios, e conta aqui o Ricardo Araújo e a Letícia Araújo no Estadão, que inclusive os advogados desse grupo estão sendo investigados pelo Ministério Público local, Cacá. Exatamente. A gente está checando aqui, inclusive, viu, Megali? Parece que temos informações, a gente está só confirmando para trazer em detalhes, mas temos a informação inicial de que novos ataques foram registrados
entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, mas a gente está confirmando e vai trazer os detalhes ao longo do jornal hoje. E aí, população acuada, né? O que a gente vê, o resultado é a suspensão de atendimentos essenciais, de serviços essenciais, atendimento em unidades básicas de saúde, em escolas da rede municipal. Isso tem acontecido em Natal, por exemplo, em Mossoró também. Tem mensagem aqui de ouvinte participando no chat do YouTube, falando em Mossoró ontem, praças absolutamente vazias, nem caminhar com cachorro as pessoas puderam sair, né? Nem para Aliás, antes desses ataques, saiu um ranking de uma publicação internacional das cidades mais perigosas do mundo. Não sei se vocês viram. E entre as cidades brasileiras, era impressionante. Assim, 90% das top 50 ficavam na América Latina. Né? Se você juntasse África e América Latina, era 97%. Era absurdo. E estava lá São Paulo, estava lá Fortaleza, mas a cidade brasileira mais violenta nesse ranking era exatamente Mossoró, né? Antes mesmo do início dos ataques, viu, Cacá? Então já é um local, digamos, não muito seguro, né? Já dominado pelo crime organizado. Tem um histórico aí de violência, Mossoró, né? Na verdade, o Rio Grande do Norte já tem um histórico de violência. Lembrem daquela rebelião no presídio de Alcaçuz, que ao que tudo indica, tenha sido o grande ponto de partida, porque a partir daí foram realizadas várias ações de lá para cá, várias ações de repressão à criminalidade, inclusive dentro dos presídios, e essas ações é que têm motivado, segundo se sabe, esses ataques recentes no Rio Grande do Norte. Lucineide, nosso ouvinte, também participa no chat do YouTube. Oi, Sheila, Carla, Megali, estou em Caicó, no Rio Grande do Norte. Amo vocês. E aqui também está muito tensa a situação. Tá vendo? Puxa vida. Um abraço para você, Lucineide. Tamo junto aí, a gente segue acompanhando. Cacá, obrigada pelas suas informações. Havendo novidade, você retorna aqui para nos atualizar. Bom trabalho. Combinado. Sheila, um abraço para vocês, bom trabalho. Valeu. Sheila, preciso corrigir aqui. São Paulo não estava na lista, tá? A cidade de São Paulo. A mais violenta do Brasil é Mossoró, seguida por Natal e depois Fortaleza. A mais violenta do mundo, acima de um determinado número de população, é Tijuana, no México. Tem uma Isso é taxa de quando, homicídio... Megali? Desculpa. De agora. Faz coisa... E quem participou desse estudo também foi o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Tijuana tem uma taxa de homicídio de quase 150 por 100 mil habitantes. É altíssimo isso, altíssimo, né? Altíssimo. A de São Paulo, se eu não me engano, está na casa dos 8. Então Nossa Senhora. É um lugar realmente violentíssimo, dominado pelo tráfico de drogas. Em frente? Vamos, outros assuntos do dia importantes para hoje. Jair Bolsonaro tem 5 dias para devolver o segundo pacote de joias trazido ilegalmente da Arábia Saudita e aquele conjunto que inclui um anel, um relógio, par de abotoaduras, caneta, uma espécie de terço islâmico, tudo avaliado em mais de R$400 mil e nada declarado à Receita Federal. Quem tem mais informações de Brasília é o Márcio Rocha. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem 5 dias para devolver as joias que alega ter recebido do governo da Arábia Saudita, avaliadas em cerca de R$400 mil. O entendimento é do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, relator do caso, que mudou de posição e determinou que Bolsonaro entregue os objetos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Antes, ele tinha definido que o ex-presidente preservasse os objetos na condição de fiel depositário, mas não poderia usar nem vender as joias até que o TCU decidisse sobre o assunto. Agora, esse novo entendimento foi acompanhado de forma unânime pelos demais ministros. Bolsonaro confirmou que está com uma caixa de joias que contém um relógio de pulso, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e um terço islâmico. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, defendeu que o tribunal discuta critérios para deixar as regras sobre presentes recebidos por chefes de Estado mais claras. Nós, na verdade, não precisamos de determinação no plenário para a cada 4 anos realizarmos uma auditoria. É preciso que nós tenhamos um regramento que determine que, faltando 2 meses para o fim do mandato de um presidente da República, as nossas unidades de auditoria já promovam de ofício uma fiscalização com a catalogação de todos os presentes. No mesmo julgamento, o TCU determinou que outros presentes dados a Jair Bolsonaro tenham o mesmo destino, ou seja, a Secretaria-Geral da Presidência. Que presentes são esses? São muitos, entre eles um fuzil e uma pistola que o ex-presidente ganhou nos Emirados Árabes, com o nome dele gravado. Esses equipamentos custam mais de R$60 mil. As joias retidas pela Receita Federal, não custa lembrar, são avaliadas em R$16,5 milhões.
As peças foram apreendidas com a comitiva do Ministério de Minas e Energia em outubro de 2021 e, apesar das muitas tentativas do governo, não foram liberadas, história que você está cansado de saber. No plenário, o presidente do TCU, Bruno Dantas, esclareceu a regra que define o que é ou não é um presente de caráter personalíssimo. Por exemplo, uma camisa de clube de uma seleção nacional ou uma garrafa de uma bebida típica do país que está oferecendo, ou alguma coisa do gênero, um perfume ou um lenço, coisas desse tipo, que, portanto, preenchem esses dois requisitos, bem de uso personalíssimo e bem de baixo valor. Esses bens podem ser atribuídos ao acervo particular do ocupante da presidência da República. É ridículo ter de dizer isso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é um presente de caráter personalíssimo e o que não é. Tanto é que Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, quando escreveu para a Arábia Saudita, foi lá e disse que os presentes haviam sido incorporados ao acervo nacional. Porque é isso que ele deveria ter feito, né? Se ele seguisse a Constituição, se ele seguisse as regras alfandegárias aqui no Brasil. Então ele sabe, o presidente também sabe, né, o que é e o que não é um presente de caráter personalíssimo. Sabem que o fuzil, a pistola, a caixa com a caneta, a caixa com as joias, os muitos relógios que todos ganharam nessas visitas ao mundo árabe, eles sabem que isso pertence ao Brasil, mas embolsaram, né? O que mais terão embolsado? Não sabemos, né? Não deve ter sido a primeira vez que alguma comitiva do governo entrou com bens muqueados na mala. É que dessa vez a casa caiu para um deles, né? Foi um azar. Quantas vezes isso já aconteceu? Não sabemos. Mas pelo menos daqueles presentes que sabemos, estes serão devolvidos para a Secretaria-Geral da Presidência. Ainda ontem, a Polícia Federal negou o acesso de Jair Bolsonaro ao inquérito das joias aberto para apurar a entrada ilegal do pacote que seria destinado a Michele Bolsonaro. Segundo a PF, o ex-presidente, até o momento, não é investigado. Na última terça-feira, o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que integrava a comitiva brasileira, prestou depoimento e disse que não sabia o que havia nas caixas entregues pelo governo da Arábia Saudita. Segundo ele, que mudou a versão apresentada inicialmente, as joias, tanto as femininas quanto as masculinas, seriam presentes de Estado e nenhum pacote havia sido aberto até o desembarque no Brasil. Em outra frente de investigação, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuram o uso de um programa pela Agência Brasileira de Inteligência para monitorar a localização de pessoas durante o governo de Jair Bolsonaro. É um software que custou quase 6 milhões de reais, adquirido no finalzinho da gestão Michel Temer e que permitia acompanhar os passos de até 10 mil cidadãos a cada 12 meses. Foi utilizado até meados de 2021, segundo a própria ABIN. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nas redes sociais que o objetivo do inquérito pela PF é investigar possíveis casos de espionagem ou mau uso do programa. Mudando de assunto, afastado desde os atos de 8 de janeiro, Ibanez Rocha volta hoje ao comando do Distrito Federal. João Pedro Melo. Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, já está de volta às atividades. Ibanez tinha sido afastado no dia 9 de janeiro por 90 dias, após os atos criminosos que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes. Ao longo dessa quinta-feira, o chefe do executivo local deve falar sobre os projetos que serão tocados com a volta dele ao Palácio do Buriti, além de outras questões pós-afastamento. Ao retomar o cargo, Ibanez Rocha afirmou que aguardou com muita paciência e confiança na justiça do país e afirmou que vai seguir firme, confirmando a própria inocência junto ao STF. Quero me dirigir nesse momento à população do Distrito Federal, dizendo que aguardei com muita paciência, com muita resiliência e com muita confiança no Poder Judiciário do nosso país, esse momento de retorno ao cargo que a população do Distrito Federal me entregou no primeiro turno das eleições do ano passado. Sem dúvida, ele deve estar mais leve, né, digamos assim, com um peso menor nas costas, porque pagou um pedágio que tinha que pagar. Isso não há dúvidas, né? Que o que ele fez ali foi pagamento em troca de apoio político ou de outras coisas que a gente não sabe quais são, mas que o Ibanez
teve participação sim, ainda que na omissão, e também, né, de fato na omissão, eu acho que foi a principal participação dele, foi a não participação nesses atos de 8 de janeiro. Aquilo ali teve cara, a Dora Kramer fala isso também, teve cara, teve cheiro, teve gosto, teve tudo de pagamento em troca de alguma coisa que ele recebeu antes. Ele teve que fazer aquilo, foi afastado, pegou aí o gancho, tá de volta e livre, né? Agora vamos observar de perto o que vai fazer Ibanez Rocha daqui para frente. Há quem entenda que o preço pago foi muito baixo, né? Que o merecimento mesmo era uma temporada na cadeia. Não são poucas as opiniões, né, nesse sentido. Mas, enfim, está de volta ao governo do Distrito Federal. Presidente Lula afirma que ainda não viu a proposta da equipe econômica para mudar as regras fiscais e substituir o teto de gastos. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto já foi entregue ao Palácio do Planalto. Segundo Lula, os dois devem se reunir até a sexta-feira, antes da viagem à China, marcada para o fim do mês. Mas eu ainda não vi. Eu tive uma primeira conversa com o Haddad, ele ficou de aprontar, e assim que eu ver, vocês logo vão ver. A hora que for aprovado, vocês vão ser a segunda, os jornalistas serão as segundas pessoas a saberem. Não, deve ser antes, até porque o Haddad vai viajar comigo. Deve ser antes da viagem. Vocês saberão. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, chamou a proposta de equilibrada. Posso adiantar nada, só posso dizer que ela está muito bem equilibrada, ela é flexível, como já foi anunciado, ela olha pelo lado da despesa e pelo lado da receita, né? Então ela é crível, ela é factível, então sobre esse aspecto agrada a todos, né? Para valer, a proposta terá de ser aprovada pela Câmara e também pelo Senado. Por falar na Câmara, a definição dos comandos das comissões da Casa, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante, ficará com o PT. Fala aí, Natália Pazzi. Após reuniões e acordos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, deputados elegeram Rui Falcão, do PT de São Paulo, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado mais importante da casa é o responsável por analisar a constitucionalidade de propostas em tramitação. Falcão foi eleito com 43 votos e 15 em branco. Já a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi eleita para comandar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Com 12 votos favoráveis e 2 em branco, a bolsonarista será a primeira mulher a ocupar o cargo, substituindo o ex-deputado Paulinho da Força. Tal comissão trata do âmbito contábil, orçamentário, operacional e patrimonial na administração federal, além de representações e relatórios do Tribunal de Contas da União. Empresas de comunicação defendem mais rigor no combate às notícias falsas com a definição de regras para o setor. O tema foi discutido ontem em um encontro promovido pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Internacional de Radiodifusão em Brasília. Na visão do setor e do governo, as grandes plataformas de conteúdo precisam ser tratadas com o mesmo rigor que as empresas de comunicação e atuar de forma consistente no combate às notícias falsas e ao discurso de ódio, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. Não é possível que não exista qualquer regra de corresponsabilidade por conteúdo veiculado, né? Pela falta de transparência. Em lugar do mundo hoje, né? É aceito esse tipo de relação e nós não podemos permitir que essa situação permaneça aqui no Brasil. O governo vai encaminhar em breve contribuições ao projeto de lei das fake news que está em discussão na Câmara há 3 anos. Segundo o relator da proposta, deputado Orlando Silva, há apoio para a votação ainda neste mês. O desafio nosso é estruturar uma responsabilidade para as plataformas, um regime de responsabilidade para as plataformas digitais, sem que isso dê a eles a liberdade e o superpoder que poderia constituir um sistema de censura. Para o presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Rezende, as gigantes da tecnologia são bem-vindas, mas devem atuar dentro de regras. Ele defende ainda que as empresas passem a pagar pelo uso do conteúdo jornalístico. Conteúdos esses que são vendidos com publicidade por essas grandes big techs, essas grandes plataformas, que inclusive recebem o dinheiro todo lá fora. Vou trazer números para vocês. A Receita Federal de Dom Dado. Essa é boa, né? Muito.
A Receita Federal recebe mais de 1 milhão de declarações no primeiro dia da entrega da declaração, né, do imposto de renda. Vocês são muito organizados, Gostou? né? Vocês que Você tem orgulho da entregaram. gente? Se entregou? Não, tô brincando. Muito organizados. Eu me entreguei. Eu me entreguei, Não, vou me deixar levar não até é. o fim de maio. Deixa a vida me levar até 31 de abril, né? Maio? Maio. Vai até não o fim existe de 31 maio. de abril. Estendeu. Aqui, E o falange, micoano? falanginha, falangeta. Fala aí, o micoano. Mais de 1 milhão de pessoas entregam a declaração do imposto de renda no primeiro dia do prazo, segundo o balanço da Receita Federal. Neste ano, são esperadas mais de 39 milhões de declarações. A estimativa representa um aumento de 8,8% em comparação com 2022. O prazo termina no dia 31 de maio, quando a Receita deve pagar o primeiro lote da restituição. De acordo com o órgão, a restituição do imposto de renda será paga em 5 lotes até 29 de setembro. Pedrão das Cavernas e Paula, pelo menos 2 dos nossos ouvintes, conseguiram mandar ontem. Vocês acreditam? Pô, tô de parabéns, Olha que gente. organização. Parabéns. Parabéns a todos. Aqui, aí chegou a outra mensagem aqui da Sam, nossa ouvinte de Brasília, dizendo: e eu me achando a organizada só de baixar o aplicativo. Já tá bom, é um passo de cada vez. É a Alessandra. Exato. Não é todo mundo que é uma pessoa horrível com traços de psicopatia, como a Carla falou ontem, que entrega no primeiro dia. Não, tava assim, ó, só esperando dar 9 horas da manhã pra enviar. Tava com tudo pronto ali. Gente. 7h30, já de olho. Vocês lembram da declaração de renda dos nossos pais? Como é que era? Antes do disquete? Pesadelo antes do disquete, É. né? Porque depois veio o Era disquete. tanto papel, né, cara? Cara, não tinha Tanto contador, papel. né? Porque não existia a instituição do PJ, né? Contador tinha, mas ninguém tinha o seu próprio contador para fazer a declaração de imposto de renda, Um né? contador pra chamar de seu, né? Não tinha essa. Os nossos pais não tinham uma Neide ali pra ajudar. Cara, era uma semana inteira com papéis e mais papéis. A gente não podia usar a mesa pra comer, porque aquilo tava cheio de recibo. É verdade. Uma loucura. Meu pai com a veia saltada da Meu pai também, testa. ele ficava muito apreensivo, ficava nervoso. Ficava, e era uma semana inteira. Nós somos privilegiados e ficamos com essa, ai, que preguiça. É super fácil fazer hoje. Na comparação com antes. A gente não precisa sofrer desse jeito, cara. Ah, vamos sofrer. Vamos sofrer do nosso Vamos jeito. escolher sofrer, mas desse jeito. Mas do nosso jeito, Não, né? eu não vou deixar pro último dia. Eu não vou deixar nem pra última semana. Se bobear nem pro último mês. Eu só em abril eu prometo que vou eu entregar, cumpro. vai. Porque já tá em 16 de março, né? É, Esse restinho de mês eu vou ficar enrolando. Já vi tudo. Em frente. Vamos lá, empresas aéreas brasileiras dão sinal verde para o governo criar o Voa Brasil, plano que prevê passagens aéreas a R$200. Não é para todo mundo, né? O André Coutinho vai explicar. As 3 principais companhias aéreas comerciais do país se colocam à disposição para dialogar e contribuir para que o plano divulgado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, saia do papel. A Azul diz que vê com bons olhos a iniciativa para incentivar aposentados, estudantes e funcionários públicos a utilizarem o transporte aéreo. A Latam afirma que deseja que mais brasileiros viajem de avião e lembra que o projeto requer um trabalho conjunto entre a indústria da aviação civil, o governo e a sociedade. E a Gol ressalta que o setor aéreo está se recuperando da maior crise da história e que políticas públicas que tenham como objetivo o crescimento e o desenvolvimento do turismo são muito bem-vindas. O programa Voa Brasil prevê a emissão de quase 12 milhões de passagens por ano pelo valor de R$200. A Polícia Civil de São Paulo vai apurar se houve exploração sexual ou favorecimento à prostituição no caso dos cursos organizados por coaches estrangeiros para conquistar mulheres. Cara, tem isso ainda? Tem. Um dos eventos aconteceu no fim do mês passado, em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul, e foi promovido por Mike Pickup Alpha. Pickup Alpha. Ah, Pickup É tipo Alpha, isso, o tipo alfa isso da mesmo. pegação. Isso. Tá, o macho alfa da pegação, Pickup Alpha. E David Bond, do site Círculo Social de Milionários. Meu Deus, cara. Todo dia, um otário e um malandro acordam, se encontram e nasce um curso para conquistar Mas mulheres. você viu essa história aí, qual é que foi? Sim, eles convidavam mulheres, né? E essas mulheres dizem que foram usadas como cobaias.
Segundo elas, fizeram fotos e vídeos delas sem qualquer tipo de autorização. O curso seria uma espécie de consultoria de conquista e teria custado pelo menos $12 mil, mais de R$60 mil a cada um dos participantes. Além do Brasil, já houve edições do evento na Costa Rica, Colômbia e Filipinas, o que mostra que o trouxa existe em qualquer parte do mundo mesmo. Não, mas isso aí é selecionado, porque são países onde há uma diferença social, né, e uma desigualdade entre classes, gente muito rica e gente muito pobre. E aí fica mais fácil, teoricamente, de encontrar pessoas vulneráveis, de exploração sexual. Então, esses locais, eles não são escolhidos aleatoriamente, não. São países que são pensados justamente para isso. Onde eles veem mercado, né? Onde os criminosos veem mercado para isso. Dá para acreditar? E nesse caso, as mulheres foram convidadas, algumas foram convidadas e outras por meio de aplicativo. Tinder, esses aplicativos de encontro, elas foram chamadas para uma conversa e tal, deu match, foram chamadas para sair por alguns caras, chegaram nesse lugar, era uma festa grande, numa mansão no Morumbi, estavam participando da festa ali normal e depois encontraram as imagens delas no site desses panacas, desses caras que vendem curso para quem não consegue conquistar a mulher sozinho, para quem não tem a competência de chegar numa mulher, né, de se relacionar socialmente com pessoas e com mulheres. Porque uma pessoa dessa não consegue se relacionar socialmente com ninguém. É um fracassado. É um fracassado. O papel dessas mulheres era fingir que estavam sendo conquistadas por esses panacas? Essas mulheres não sabiam de nada, elas foram convidadas para uma festa. Mas por quem? Por meio desses aplicativos. Tô no aplicativo, tal, deu match. Oi, tudo bem? Você quer ir numa festa comigo? Entendi, aplicativo, tá. Ela vai na festa, chega nessa festa. É uma festa num lugar bacana, com estrangeiros e tal. Parece ser um ambiente, fala, poxa, que coisa. Pessoas com quem a gente pode conversar, treinar o meu inglês, eventualmente. Num lugar topzera, né, como eles costumam dizer em São Paulo. E aí, de repente, a mulher vê a foto dela, o vídeo dela, tá no site desses coaches aí. Usando como cobaia, é isso aí. Usando como cobaia. E ainda tem outra, né? Eles pagavam uma espécie de comissão para outros homens que apresentassem mulheres, não podia ser prostituta, mulheres, e elas não poderiam saber que elas estavam sendo alvo de experiência, que elas estavam sendo cobaias. Ou seja, uma cilada, né? Eles montavam uma cilada para essas mulheres, para se aproveitar delas. Dá pra acreditar? Mike Pica-Alpha e David Bond são os nomes dos sujeitos. Aí, questionados, eles dizem, não, são pessoas adultas que estavam naquele ambiente porque elas queriam. Ninguém foi forçada a ir lá pra não sei o quê. Mas foram enganadas. Que absurdo. Bom, tá preso um homem que sequestrou uma menina de 12 anos no Rio de Janeiro e a levou para São Luís, no Maranhão. A garota só conseguiu ser libertada depois de conseguir o Wi-Fi de uma loja para pedir socorro. Conta pra gente os detalhes, Júlia Kallenbach. A menina de 12 anos que foi sequestrada em Sepetiba, Zona Oeste, deve chegar ao Rio com a família ainda hoje. Ela passou por exames de corpo de delito no Maranhão, para onde foi levada de carro por Eduardo da Silva Noronha. A vítima foi mantida em cárcere privado por pelo menos uma semana. E caso seja confirmado que ela teve relações sexuais com um homem de 25 anos, ele passa a ser investigado não apenas por sequestro, mas por estupro. Ela e o acusado foram encontrados na terça-feira em São Luís e o homem foi preso. Segundo a Polícia Civil, a adolescente conversava com Eduardo por uma rede social. Ele veio ao Rio para buscá-la e pagou uma corrida com um carro de aplicativo de R$4 mil para voltar ao Nordeste. Essa história é bizarra, hein? Nossa, que situação que é isso. E também, essa garota conheceu esse homem, esse sequestrador, esse abusador, por meio de site, né? Foi em uma rede social que ela conheceu essa pessoa. Precisa ter muito cuidado com os adolescentes, pré-adolescentes. Eles têm que estar sempre amparados, né? E sendo monitorados nessas redes sociais. A gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque o dia começa com segurança reforçada na Cidade de Deus, depois de uma operação que terminou com mortos. A Agatha Meirelles vai trazer a atualização ao vivo pra gente. Diga, Agatha, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, a todos que acompanham. Nesse momento, a Polícia Militar toda no entorno ali da Cidade de Deus, que fica na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E aí, claro, o bairro do Anil, que fica muito próximo, também com policiamento reforçado. Durante a ação que a Polícia Militar fez ontem, 3 pessoas morreram, de acordo com a polícia. São criminosos, foram encontrados com armas. Até agora, o registro de 26 pessoas presas e também 7 fuzis apreendidos. 100 quilos de drogas também
também foram apreendidos nessa região da Cidade de Deus. Operação que começou durante a madrugada ainda, e aí o tiroteio impediu muita gente de sair de casa. Pela janela das casas, os moradores estendiam lençóis brancos pedindo paz, porque o tiroteio ficou realmente durante todo o dia. Parte desses presos também foram encontrados fugindo dentro de um caminhão. Eles eram mais de 14 caminhões para atravessar a cidade, para tentar fugir da polícia. Eles foram interceptados na Grajaú-Jacarepaguá, que é uma via que liga a Zona Oeste à Zona Norte da cidade. Eles estavam fugindo e aí a Polícia Militar recebeu informação de inteligência e conseguiu fazer essa interceptação. Fato é que hoje os moradores esperam conseguir sair de casa. Ontem, mais de 2.500 alunos foram prejudicados, ficaram com as aulas suspensas, unidades de saúde também sem atendimento por causa desse tiroteio. Operação que a Polícia Militar fez ontem para combater o tráfico de drogas. Aquela região já vive intensos confrontos há pelo menos 2 meses. Tem uma disputa de facções criminosas ali para domínio daquela região da Cidade de Deus e também da Gardênia Azul, pessoal. Obrigada, Agatha. Mais atualizações aqui ao longo do dia. As bolsas asiáticas caem com a crise do banco Credit Suisse. Mais informações com Arthur Coelho. Os mercados de ações de toda a Ásia caíram nesta quinta-feira após uma auditoria apontar distorções no balanço financeiro do banco suíço Credit Suisse, o que levou ainda a uma queda de quase 25% no pregão. Os principais índices do Japão, Hong Kong e Austrália caíram mais de 1% em meio a perdas pesadas nas ações dos bancos. Problemas no setor bancário surgiram nos Estados Unidos nos últimos dias com o colapso do Banco do Vale do Silício, seguido do Signature Bank. O cenário de incerteza derrubou as bolsas na Europa, que fecharam no menor patamar do ano. O tombo do Credit Suisse trouxe de volta a desconfiança sobre a segurança no sistema bancário global. Por outro lado, grandes bancos americanos que sobreviveram às crises do passado registraram um aumento no volume de depósitos. Mesmo com o governo americano garantindo que todas as correntistas terão dinheiro de volta, o cenário segue sendo de incerteza. Destaque da Libertadores, agora futebol. O Galo vence e avança a fase de grupos da Libertadores. Fala aí, Bruna Vale. O Atlético vence o Milionários da Colômbia por 3-1 pela partida de volta da terceira fase da pré-Libertadores na noite de ontem no Mineirão. Paulinho marcou 2 gols da vitória, um aos 3 minutos e o outro aos 35 minutos do segundo tempo. Aos 42 do segundo tempo, Hulk marcou de voleio. Nos acréscimos finais, Uribe descontou para o time colombiano. A classificação pode render mais de 30 milhões ao Galo. A equipe agora espera o sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 27 de março. E seguinte, hein? Hoje tem Fortaleza em campo, então a gente vai diretamente ao Paraguai. Jussier Cunha, grande voz, e que vai acompanhar de pertinho. Fortaleza em... Diga, Posso fazer um registro? Claro. É porque foi no sábado, vocês não estavam aqui, mas no sábado a Band News Fortaleza completou 10 anos, então a gente tá numa semana de festa no Ceará. Sensacional. Então. Eu mandei uma mensagenzinha pra eles lá também, nessa celebração. Boa. Muito legal, 10 anos em Fortaleza, 18 anos da Band News FM nacionalmente, demais. Jussier, bom dia pra você, conta tudo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Band News. Tudo bem, Sheila? Um abraço para você, para Carla, para o Megali, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a gente está aqui no mesmo hotel onde está hospedado Fortaleza, que encerrou as atividades ontem. Inclusive, choveu muito de ontem para hoje aqui em Assunção, no Paraguai, muita chuva na capital paraguaia, e o Fortaleza teve que mudar o local do jogo, saiu do seu tempo e fez apenas uma atividade para esse último momento, num momento decisivo. O Fortaleza precisa fazer o que ninguém conseguiu até agora, nem o próprio Fortaleza, que foi vencer a equipe do Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América. O Cerro é um negócio meio sui generis. O Cerro ainda não venceu no Campeonato Paraguaio. Em contrapartida, tem 100% de aproveitamento da Copa Libertadores da América, nessa fase eliminatória da competição, mas a Conmebol já considera Libertadores, e o Fortaleza quer voltar à fase de grupos. Para isso, precisa vencer hoje aqui no Paraguai. E a conta é muito simples, né? Vitória qualquer, por um gol de diferença, o Fortaleza leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória acima de um gol, o Fortaleza fica com a vaga. O Cerro, que venceu na última quinta-feira o Fortaleza na Arena Castelão, por um gol de jogador do Grêmio,
o Fortaleza precisa se recuperar desses últimos jogos. Já são 3 jogos sem vitória por 3 competições distintas. A derrota no Clássico Rei, isso pesa muito, embora os times já estivessem bem demais na Copa do Nordeste. O Fortaleza perdeu para o Ceará. Teve a derrota para o próprio Cerro Porteño na Libertadores da América e o empate do Fortaleza pelo Campeonato Estadual no jogo de ida das semifinais contra o Ferroviário, o Clássico das Cores do futebol cearense. Fortaleza hoje que tem desfalques importantes, mas uma motivação enorme para tentar fazer história, vencer o Cerro aqui e voltar pela segunda vez seguida à Copa Libertadores da América, a maior competição do continente, do nosso futebol. Eu sou atacante de Fortaleza e vim a Paraguai para classificar-me. Para quê? Paraguai. Abraço, José. Outro Megali. Valeu, bom trabalho por aí. Diária. Valeu, um abraço pra você. É velha, mas é boa. Ensaiada ficou pior, tá? Não precisava, né? Não? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor, aluguel de equipamentos, ligue 0800 200 0217. Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, bom dia, Sheila Magalhães, Oi. querida nossa diretora. Para todo o time aí, né? Carla Bigato, sempre presente no ar, na Rede Bandeirantes Televisão e na nossa Band News FM. Agora, olha, quero começar minha coluna aqui xingando um tal Zsombor Csenko, goleiro húngaro que atua na 2ª divisão da Hungria. Ele impediu com o jogo paralisado que uma criança com a camisa 10, um molequinho tipo assim, 7 anos, 6 anos, 5 anos, entendeu? Então ele foi impedido 2 vezes por esse goleiro, que o mundo inteiro tá xingando, o tal Csenko da Hungria. Por isso que você tá na 2ª divisão da Hungria, que é o fim da picada, o goleirão burro. O estádio inteiro pedindo pro moleque fazer gol, ele impediu 2 vezes, que o jogo tava paralisado. O molequinho pegou a bola, deram a bola para ele, ou coisa parecida, e o goleiro chargeou, diria Fiore Gilhote, o moleque. Isso dá um azar danado, viu? Mas é isso, e no mais? O galo mais lindo do mundo ganhou do Milionários da Colômbia por 3-1. Portanto, o Galo está classificado. Empatou na Colômbia, 1-1 e ganhou de 3-1 ontem. Agora, a Copa do Brasil, vou dizer uma coisa pra você, hein? O Botafogo e o Brasiliense, 7-1 pro Botafogo. 1 gol de cada atacante. Garrincha, Didi, Quarentinha e Zagallo, entendeu? E 1 gol também do Garrincha, Didi, Quarentinha. Amarildo também fez 1 gol e Zagallo, entendeu? 7-1 no coitado do Brasiliense. Agora, tivemos pela Copa do Brasil também o grande Ituano, que está em grande fase, ele decidiu a classificação exatamente num jogo contra o Ceará. O Ceará está em péssima fase. Nos pênaltis, de novo, ganhou o Ituano. Porque o goleiro do Ituano, olha, nessa toada, ele vai para a próxima Copa do Mundo. Ô, goleiro bom, hein? Pegou 3 pênaltis também. Um abraço para vocês e até amanhã.